Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Que bênção a gente poder estar aqui, meus irmãos, mais uma vez, para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas. E nós já estamos na lição de número 8, que fala sobre a promessa de paz. Não esquecendo que estamos estudando sobre as promessas de Deus, né? E cada lição é uma promessa que está na palavra de Deus, né? Aqui nós vamos estudar nesta lição sobre a paz, a promessa de paz que Deus nos dá. E o texto áureo está em João capítulo 14, versículo 27. As palavras de Jesus, não é? Quando ele estava já se despedindo dos discípulos, então ele diz essas palavras: Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus diz aqui alguns princípios importantes que eu acho que é válido a gente falar nesse texto aqui. Primeiro, ele, como príncipe da paz, tinha algo para deixar aos seus discípulos. E o que ele deixou foi a própria paz. Como príncipe da paz, ele tinha também um presente para dar, que foi exatamente a paz. E como uma paz diferenciada, porque a paz de Jesus não é igual à do mundo, não é? A paz do mundo é circunstancial. Se tudo estiver bem, estamos em paz. Se não estiver bem, não estamos em paz. A paz de Cristo, ela excede todo entendimento por causa disso, porque ela não depende das circunstâncias, tá bom? E por fim, por este motivo, por ser uma paz diferenciada, por ser um presente de Deus, por ser uma doação de Jesus, por isso nós temos razão para não ficar confuso, atribulado, como ele diz, né, conturbado o nosso coração, ou mesmo com medo, porque o príncipe da paz nos prometeu esta paz, tá bom? Meus irmãos, eu achei muito interessante a ilustração, essa ilustração da capa, né? Vocês podem ver, né? A ilustração da capa é um rio, e isso me faz lembrar muito, eu até fiz aqui na minha revista a anotação de Isaías 48, 18, quando Deus diz assim para aquele povo impenitente, rebelde, idólatra, né? Que é o seu povo, mas ele diz assim: ah, se desse ouvido a minha palavra, ou os meus mandamentos, a tua paz seria como um rio. Olha que coisa maravilhosa. Por que um rio? Porque um rio ele é caudaloso, ele tem um poder, ele tem uma energia, não é? Tanto é que se usa a água dos rios para fazer represas, para gerar energia, não é? Ele é abundante, ele tem vida, não é? Os animais bebem, é, você tem ali os peixes, ou seja, o rio ele traz vida. Então, o que Deus está dizendo é que a tua paz seria forte, poderosa, e você teria força como de um rio, né? Você seria abundante, você seria alguém próspero em todos os sentidos. Por quê? Porque tem a paz de Deus. Isso é muito importante, não é, meus irmãos? Queridos, nós temos também o nosso gráfico esboço, que você pode acompanhar aí, nosso gráfico esboço, tá? Promessa de paz. A verdade prática diz: a paz do Senhor Jesus traz quietude à alma e para a nossa traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O nosso gráfico esboço está dividido em 3 pontos, né? Como todos nós sabemos. A paz no plano de Deus, a paz ilusória do mundo, a paz que Jesus prometeu e também os subpontos que derivam de cada um deles. O significado da paz, a paz na bênção sacerdotal, a paz do Senhor, uma paz enganosa, a paz das obras da carne, uma falsa paz.
E no último ponto tem o príncipe da paz, uma promessa redentora, uma promessa que excede todo o entendimento. Irmãos, palavra-chave, né? Vamos lá na palavra-chave, que, como não poderia deixar de ser, é paz. A palavra paz. O que é que significa paz? Aí você tem aqui, a gente já pode entrar, então, no gráfico esboço, que está falando aqui a paz no plano de Deus. A palavra paz significa ausência de perturbação, agitação, estado de calma, estado de tranquilidade. É bem verdade que isto aqui é o conceito humano, né? Os dicionários falam sobre isso. Mas o conceito bíblico é que, além disso daqui, essa ausência de perturbação, de agitação, estado de calma e tranquilidade, ela acontece no interior, porque por fora tudo pode estar o contrário, muita perturbação, muita agitação, muita intranquilidade, que é o que o nosso comentarista fala, né? E porque de fato ela não depende dessas circunstâncias. É uma paz, por isso que tem esse texto que diz que é uma paz que excede todo o entendimento. Né? Então, nós temos aqui os significados da palavra, né? Você tem a palavra shalom, que é a paz no sentido de segurança, de bem-estar, de prosperidade, de tranquilidade, né? E tem também a palavra eirene no grego, que tem um significado também semelhante, mas enfatizando essa ideia de quietude e de repouso. Tá? Segundo o subponto, fala sobre a paz na bênção sacerdotal. Tá? E a gente entende que essa paz, ela pode acontecer num contexto de privação, de guerra e de perigo. Né? Mas aqui essa bênção sacerdotal é uma promessa de Deus para os filhos de Israel, porque de fato eles iam passar por privações no deserto, eles iam passar por momentos de guerra, como de fato passaram, eles iam passar também por momentos de perigos, né, como passaram na questão ali das serpentes que foram picados e muitos morreram. Então, a paz que Deus promete é uma paz no meio dessas situações. Né? É algo, irmãos, quase que paradoxal, né? Paradoxal, contraditório. Mas é assim que Deus faz. Deus age no meio da diversidade, no meio da turbulência, Deus está agindo. Essa é a paz de Deus. É a paz que Deus nos promete. Tá? E nós temos aqui também o terceiro subponto que fala sobre a paz do Senhor. Aqui fala sobre a paz de Cristo como príncipe da paz, aonde Paulo em Filipenses exorta a igreja a não ficar inquieta por tudo que estava acontecendo naquele contexto de perseguição, né? Ah, mas a paz de Deus iria fortalecer e proteger o coração de cada um deles. Meus irmãos, eu fiz um infográficozinho simples para falar dos três aspectos da paz. Eu acho que nesse primeiro ponto a gente pode tratar sobre ele. Esse gráfico aí que você está vendo, tá? Esse gráfico é o aspecto da paz. Primeiro, está falando da paz de Deus e paz com Deus. Tem um outro gráfico que eu vou mostrar só sobre esse primeiro ponto. A gente vai trabalhar melhor ele. Então, essa paz de Deus fala de uma iniciativa que vem de Deus, ou seja, porque é Deus quem quer ter paz com o homem. E toda vez, isso aqui é um ponto importante, toda vez que a gente falar de paz com Deus, sempre nós vamos nos remeter àquela questão de que o homem infringiu as leis de Deus e essas leis de Deus tornaram o homem, criaram uma espécie de litígio, de contenda com Deus, né? E que essa paz foi rompida desde lá do Éden, nós sabemos disso, né? O homem só tinha duas leis para viver,
uma positiva, uma negativa, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, não deveria comer, porque se comesse, morreria. O homem infringiu essa lei e isso fez com que ele ficasse em intriga com Deus nesse sentido. Então a paz é algo que vem de Deus. A paz vem de Deus para nós, tá? E nós, por outro lado, nós também almejamos essa paz com Deus. Quando Deus toma a iniciativa de reconciliar conosco, tá? Então, a paz de Deus tem esse sentido de reconciliação, ok? Por meio da justificação da obra vicária de Cristo, né? Cristo morreu, derramou seu sangue por nós. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós temos a paz com Deus, porque aqui opera a verdadeira espiritualidade. Então, essa paz com Deus, essa paz de Deus está operando aqui a verdadeira espiritualidade, e a gente pode dizer também a verdadeira religião, porque a religião nesse sentido de religar com Deus, né? De reatar, de reconciliar com Deus, tá bom? Meus amados, tem o segundo aspecto, é o aspecto da paz conosco mesmo. É quando o fruto do Espírito ele opera em nós por meio da alegria, do gozo, da temperança, da bondade. Então, essa é a paz que age na individualidade, ou seja, no indivíduo, dentro do indivíduo, só com ele, em todos os aspectos da sua vida interior, tá bom? Dentro da sua interioridade, tá bom? E nós temos o terceiro aspecto, que é a paz com os seus semelhantes. Porque aqui, nesse sentido, você tem aí a prática do fruto do Espírito. A paz não deve ser algo só dentro da minha individualidade. É claro que eu preciso, com certeza, trabalhar a paz no meu interior. E isso vai refletir na paz com os semelhantes. Aqui já não é mais a individualidade, mas é a coletividade. A paz com os semelhantes, a paz com aqueles que estão ao meu redor. Coletividade, tá? Então, esse gráfico está simples, mas ele trata muito bem sobre essa questão. Vamos lá para o ponto 2 da nossa lição, que fala sobre uma paz ilusória do mundo. Tá? E aqui o nosso comentarista fala sobre isso porque há uma busca da paz em vários aspectos, em vários locais, né? As pessoas buscam a paz de todas as formas, através dos jogos, baladas, diversão, falsas religiões. Mas o que se percebe é que essa paz que eles buscam, na verdade, é um escape. Essa paz que eles buscam é uma sensação ilusória de tranquilidade, porque na realidade o que se está buscando aqui é você dar cada vez mais vazão aos prazeres. É a questão da vida hedônica, a questão da vida hedonista. Né? Então, porque, irmãos, uma coisa que precisa ficar claro é que a paz do mundo ela é baseada naquilo que o homem gosta de fazer enquanto pecado. E todos nós sabemos que o pecado cria, sim, uma sensação falsa de bem-estar, de felicidade, não é? Porque toda essa questão aqui, você vê, por exemplo, nas obras da carne. Ele fala aqui, né, no segundo ponto, a paz nas obras da carne. Então, olha como o pecado cria essa sensação de bem-estar. A prostituição, né, o adultério, a lascívia, a glutonaria, a bebedice, que inclusive são sinais que Jesus falou, não é, do tempo do fim, que os homens seriam como no tempo de Noé, comer, beber, casar e se dar em casamento. Ou seja, só se preocupar com a questão da diversão, com a questão dos próprios prazeres.
Então, é isso que essa paz do mundo faz, é uma paz circunstancial, é uma paz falsa, é uma paz ilusória, que está dito aqui, tá? Uma coisa aqui que é importante, eu coloquei como uma pergunta para reflexão. Por que a paz do mundo não é verdadeira? Né? Uma pessoa que está se divertindo, uma pessoa que está fazendo as suas atividades, seja bebendo, seja comendo, seja fazendo qualquer uma outra coisa, ela pode dizer que está em paz. Mas por que que esta paz ela não é verdadeira? Porque quando Jesus disse, eu deixo a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá, ele está sim dizendo que o mundo tem uma paz. E as pessoas vivem em busca da felicidade, em busca da paz. Só que essa paz, essa felicidade, é exatamente você praticar todas as coisas que dão prazer. Essa é a busca da paz, tá? Só que, por que que essa paz do mundo não é verdadeira? Porque o mundo, segundo a palavra de Deus, segundo o nosso Senhor Jesus, ele está dominado pelo diabo. Ou seja, tudo que vem do diabo é engano e mentira. Quando uma pessoa, por exemplo, ela se rende aos vícios, quaisquer que seja o tipo de vício, drogas, questão sexual, tudo isso, ela está dando vazão ao que Satanás está fazendo no sentido de dominação, porque ele está promovendo uma paz falsa. A pessoa que vai se drogar, ela está querendo fugir de alguma coisa e ela tem aquela sensação de prazer naquele momento ali, mas na verdade é uma fuga, não é? É um escape porque o mal, o problema continua na pessoa, não é resolvido. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso, não é? Também eu acho importante no terceiro subponto aqui, ele fala sobre uma paz falsa e cita 1 Tessalonicense, que é um contexto bem escatológico, né? Quando disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Então, está dizendo aqui que haverá um tempo de uma paz falsa, porque de fato o anticristo ele vai trazer uma paz falsa. Mas veja como logo em seguida a palavra de Deus nos mostra que haverá uma repentina destruição. Então, na verdade, essa destruição ela estava sendo só contida por uma paz falsa, tá bom? Porque na realidade só o príncipe da paz é quem vai trazer a paz verdadeira. Então os homens aqui vão criar paliativos, vão criar subterfúgios para ter a paz. É isso que vai acontecer. É isso que acontece nos dias de hoje, tá? Só Cristo é que vai trazer a paz verdadeira, tá bom? Meus irmãos, é, vamos aqui para o tópico 2, o tópico 3. Tópico 3, tá? Tópico 3 que fala sobre a paz que Jesus prometeu. Então, nós falamos sobre o que é a paz, nós falamos sobre como o mundo oferece uma paz falsa, porque na verdade é ilusória, é, é, não se baseia na verdade, já que aquele que domina o sistema mundano, que é Satanás, está agindo e ele sempre opera com base na mentira, no engano, na falsidade, tá bom? Mas aqui nós temos a paz que Cristo prometeu, tá bom? O príncipe da paz. Isaías teve a revelação divina das características do Messias, e uma delas seria que ele era o príncipe da paz. A vinda do Messias traria a paz que o mundo não conheceu. Meus irmãos, acredito que nós, como estudantes da palavra de Deus, precisamos saber a razão da nossa fé, ok?
precisamos saber por que nós cremos. E, outro dia, assistindo a um podcast, onde estava um rabino brasileiro, e foi perguntado a ele por que que ele e os judeus não acreditam em Jesus como o Messias. Por que que Jesus para ele não é o Messias? Uma das primeiras coisas que ele fala é que Jesus não cumpriu os requisitos de um Messias, porque eles dizem que o Messias traria a paz no mundo, né? E aí a minha pergunta é essa: por que o mundo está sem paz se o príncipe da paz já veio? É mais ou menos esse questionamento dos judeus nos dias de hoje, já que eles falam a respeito disso, que Jesus não cumpriu. Mas a realidade, a gente precisa entender uma coisa muito importante, tá? Sobre essa questão da paz. A paz de Cristo, a paz que Cristo nos prometeu, é uma paz presente, é uma paz atual. Só que esta paz presente, esta paz atual, ela opera, segundo aquilo que nós mostramos naquele gráfico, dentro da individualidade de cada pessoa que aceita Cristo, de cada pessoa que passou lá pelo ponto 1. Você lembra da paz com Deus? Porque o que Deus quis sempre foi reconciliar com o homem, que o homem fosse reconciliado com ele. E isso veio através de Jesus, através da morte de Cristo. Então, na realidade, se a gente parar para pensar, resumindo tudo isso daqui, Jesus, Deus, sempre quis resolver o problema humano. Qual é o problema humano? Da inimizade contra Deus. O problema do pecado. Esse é o ponto principal. Agora, a pergunta que deve ser feita, porque isso inclui a atitude dos judeus para com Cristo, é exatamente essa: receberam o Messias? O Messias foi aceito? Não. A Bíblia diz que eles o rejeitaram. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por este motivo, a obra de Jesus ainda não está completa. Aí nós vamos para o segundo ponto. Por quê? Porque se a paz é no presente e na individualidade, também a gente pode dizer que a paz ela vai acontecer no futuro e na coletividade. Por quê? Porque agora ela não vai só atingir o indivíduo apenas, mas ela vai atingir toda a humanidade. Toda a humanidade. Meus irmãos, eu gostaria de sugerir que vocês lessem o texto de Isaías capítulo 2, versículo 4, quando ele diz claramente ali que irá exatamente trazer uma paz que é diferenciada, só que essa paz seria para todas as nações. Vamos ler esse versículo? Olha o que diz esse versículo. Ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas, transformarão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foice. Não levantará espada nação contra nação, nem mais aprenderão a guerra. É isso que o Senhor promete. Ou seja, a paz ainda virá, mas ela só virá quando o príncipe da paz for aceito em todo o mundo. E é claro que isso vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus voltar, meus irmãos. É só quando ele voltar, é só quando ele implantar o seu reino, que aliás é o reino
milenial, o reino milenial, tá bom? Acredito que agora seria o momento de nós mostrarmos este gráfico, porque tem a ver com tudo isso aqui que nós estamos falando, né? Com a ação do Senhor Jesus. Então, olha aqui, ó. O terceiro ponto fala sobre uma promessa que excede todo entendimento. Irmãos, o que é essa expressão? Uma promessa que excede todo entendimento. Uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que vai além da compreensão humana. Tá bom? É uma paz que vai além da lógica humana. Deixa eu mostrar esse gráfico e depois eu quero encerrar o nosso estudo com uma história muito interessante. A paz com Deus, a paz de Deus e a paz com Deus. Vocês lembram que nós falamos um pouco sobre isso, né? O homem criou uma inimizade com Deus quando ele pecou. E para isso, quando Deus faz o tabernáculo, para estar no meio do seu povo, é colocado ali um véu para que houvesse uma separação, para que nem todos pudessem entrar ali, só aqueles mais consagrados. Então, esse véu, ele representa essa inimizade que há entre o homem e Deus por causa do pecado. Quando Cristo morreu, este véu foi rasgado, porque exatamente significava isso. O desejo de Deus de ter paz com os seres humanos. É por isso que você vê aqui no meio desse gráfico a seta, não é, que vai descendo, tá? Porque o homem não tinha paz com Deus, mas através da cruz de Cristo, olha ali o símbolo da cruz, ocorre a nossa justificação, não é? Entre todos os outros, a redenção, a remissão. Acontece a justificação é quando Cristo, por causa do seu sangue, nós somos declarados justos perante Deus, não que a gente seja justo, mas por causa do sangue de Cristo nós somos declarados justos, e agora o homem passa a ter essa paz interior, porque antes ele vivia com inimizade para com Deus, tá? Aí agora você tem ali no outro lado a paz com Deus, porque agora este muro de separação, veja ali, olha, o fim do muro de separação com o próximo, né? Então, nós tínhamos essa inimizade com Deus, mas tínhamos também a inimizade com o próximo. Isso aí é uma verdade. Por isso que os homens vivem em guerra. E essas guerras, a gente só pensa que acontece apenas nos países, de país para país, né? Mas isso acontece também nas famílias. Famílias que vivem em guerra, igrejas, pessoas dentro das igrejas que vivem em guerra umas com as outras. E isso é algo absurdo, já que a paz com Deus, permitiu que esse muro de separação, que fala exatamente sobre isso, porque em Cristo não há judeu, gentil, homem, mulher, escravo, todos são um corpo em Cristo. Então, nós deveríamos viver em paz com todos, já que Deus reconciliou conosco e Ele nos deu a sua paz para que a gente tenha paz com os demais, né? Eis aí o motivo pelo qual tem pessoas que não têm paz. E essa paz se reflete também nos relacionamentos com as outras pessoas, tá bom? Meus irmãos, é muito importante a gente entender isso aqui, tá? Essa promessa que excede todo entendimento fala de algo que vai além da lógica humana. E eu quero concluir essa breve palavra com a história do hino Sou Feliz. Você já ouviu falar essa história? Muito interessante, né? O hino Sou Feliz foi criado em 1871 por Horácio Spafford. É um britânico, mas ele estava em Nova York, era um homem de negócio, crente, servo de Deus. Ele é ali da época de Moody, né? E ele tinha um comércio em Chicago, mas foi em Chicago que aconteceu o famoso incêndio de Chicago, né, que dizimou muitas casas, residências e comércios também. Dentre eles estava o comércio desse Horácio, né?
E o que é que ele faz, irmãos? Então ele pega a sua família e coloca no navio, né, a esposa com as 4 filhas para ir para um outro lugar, para uma outra cidade, inclusive na cidade na qual ele encontraria com Moody, né, o grande pregador Moody, D.L. Moody. E ele ficaria lá no local onde aconteceu o incêndio para cuidar de alguns detalhes. Dias depois ele recebe um telegrama. O telegrama era da sua esposa e tinha essa palavra, né, bem curta e objetiva: salva, porém só. Ou seja, ela estava bem, mas estava sozinha. Por quê? Porque aconteceu um naufrágio no navio e as suas 4 filhas morreram. Agora, olha que coisa, meus irmãos, que vai além da lógica humana. Esse homem vai e escreve: It is well with my soul. Que quer dizer, está tudo bem com a minha alma. Esse é o hino original, não é? Está tudo bem com a minha alma, mas na versão portuguesa ficou assim: sou feliz com Jesus. Que ele fala sobre isso, né? Se paz a mais doce me deres gozar, se dou a mais forte sofrer, ou seja o que for, sou feliz com Jesus. Ou seja, não importa se eu tenha paz, não importa se eu tenha dor, mas eu sou feliz com Jesus. Meus irmãos, isso só acontece com quem tem essa virtude de receber essa paz de Deus no coração, tá bom? Eu desejo que isso aconteça também conosco. Nós precisamos, vivemos num mundo muito intranquilo, um mundo de muita inquietação, de muita turbulência, e pelo que eu entendo, os irmãos entendem de profecia, a coisa não vai melhorar, vai ficar mais difícil ainda. Então, cada vez mais a gente precisa da paz. Está aí a OMS dizendo que os problemas mentais são aqueles que vão afetar os homens nesses próximos anos, né? E aí você tem ansiedade, crise de ansiedade, de pânico. Tudo isso, meus irmãos, vem de uma vida que não tem paz, mas que o Senhor proteja a nossa mente, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força para a gente prosseguir. Eu peço, oro a Deus, que essa lição traga isso para nós, traga esse entendimento, traga essa lembrança de que Cristo é a nossa paz e que nada pode tirar a nossa paz em Cristo Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor. Amém.